Boa noite. Hoje eu quero falar sobre esse tema, Natal, que significa nascimento. Às vezes a gente associa o Natal apenas a essa época do ano, como se fosse um evento, né? O Natal, chegou o Natal. Nós estamos falando do nascimento de Jesus Cristo. Todos aqui tivemos um dia o nosso Natal. Temos a nossa data natalícia para comemorar. E eu quero falar sobre isso, sobre Natal, sobre nascimento. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 3, vamos ler o versículo 16, que talvez seja o mais conhecido de toda a Bíblia, talvez ali junto com o Salmo 23, mas nós costumamos recitar de cor esse versículo. E a palavra de cor significa de coração. De cor é aquilo que está no coração, está gravado no coração. E diz assim, este versículo, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos conduza nesta noite no meditar da sua palavra. Responda, qual foi o nascimento mais importante de toda a história? Nós entendemos que vivemos no Cronos. O Cronos é o tempo que surge a partir da criação. Gênesis começa dizendo assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. A luz Deus chamou dia, as trevas Deus chamou noite. E essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O primeiro dia, o tempo, foi criado, surgiu quando Deus criou aquilo que nós conhecemos. Quando Deus age com o seu poder criador, Ele rompe com a sua própria existência no sentido de tempo, e Ele cria o Cronos. O que é o Cronos? É o tempo que se sucede, né? É o tempo que tem passado, presente, futuro, começo, meio e fim. É o tempo do relógio. Hoje nós começamos o nosso culto no Cronos, às 18 horas do dia 21 de dezembro de 2025. Esse é o Cronos, é o tempo contado. Nós temos o tempo que não pode ser contado. Esse tempo é chamado de Aion. É o tempo de Deus. É o tempo que nós imaginamos, mas nós não conseguimos ter uma ideia completa, porque nós vivemos no Cronos, porque somos criados. Deus não é criado, Deus é eterno. E Aion significa isso, a eternidade. A eternidade não tem passado. A eternidade não tem futuro. A eternidade é o Aion de Deus. É nesse tempo que nós entendemos que Deus vive. E quando Deus
ele faz com que a sua presença cruze com o Cronos. Nós chamamos isso de Kairos. É o tempo precioso, é o tempo produtivo, é o tempo do encontro, é o tempo que tem valor. Então, quando nós nos encontramos com Deus, mesmo Deus ainda estando no Aion, nós chamamos isso, esse encontro de Kairos. Deus está presente no tempo apropriado. Por isso que nós dizemos que quando estivermos na eternidade, no Aion, nós viveremos o Kairos, porque na eternidade, todo o tempo que nós estivermos diante do Pai será um tempo apropriado. Tudo bem? Dito isso, a Bíblia diz que no Kairos, Deus se fez homem. Se esvaziou do Aion, Jesus Cristo, e se fez homem, abriu mão dessa capacidade divina, dessa excelência divina, e veio habitar no Cronos, veio habitar entre nós. E ele nasceu no Cronos. Não conseguimos imaginar isso, porque Jesus Cristo, quando nasce entre nós, e ele se torna material também, ele era um homem, um ser humano com todas as capacidades humanas e todas as características humanas. Quando ele se torna alguém material e ele entra no Cronos, ele assim, mesmo assim, continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que tem poder sobre todas as coisas. De alguma maneira que nós não entendemos, esse menino que nasceu, ele se torna 100% história para nós, no Cronos. Sendo 100% divino no Aion. Mas quando nós temos Jesus, nós vivemos o Kairos. Quando nós celebramos o nascimento de Jesus, nós celebramos o Kairos. A presença de Deus conosco. Isso significa Emmanuel. Deus conosco. E foi isso que aconteceu há pouco mais de 2000 anos. O nosso Senhor interferiu na nossa história e fez com que nós pudéssemos presenciar, vivenciar, experimentar a presença do próprio Deus habitando entre nós. Eu gosto da palavra habitar aqui no grego, que ela significa tabernacular. Da mesma maneira que lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu que o povo ele se organizaria em volta do tabernáculo. E quando Deus estabeleceu isso, o povo estava no deserto, e quando o povo parava na sua peregrinação, o tabernáculo era montado no centro do povo, e quando o povo ia sair, eles já sabiam que tinham que sair, porque quando eles viam o tabernáculo sendo desmontado, eles já se preparavam para caminhar. O tabernáculo, que era o centro do povo, é Jesus Cristo. Ele deve ser o centro do seu povo, da sua igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo habitou entre nós, a palavra então é, Jesus Cristo tabernaculou, montou a sua tenda, o seu tabernáculo, em meio ao seu povo, em nossos corações. Isso é Kairos. Então tem duas maneiras de você viver esse período que nós estamos vivendo aí nesse fim de ano. Você pode viver no Cronos, é um evento que não tem sentido, é um evento, é um feriado,
é algo que aconteceu, né? Aí a gente comemora. Ou você pode viver no Kairos, reconhecer que este momento em que nós lembramos do nascimento de Jesus Cristo, é um momento que nós podemos inclinar os nossos corações novamente para esse Deus encarnado, Jesus Cristo, e viver essa lembrança no Kairos, ou seja, com a presença do próprio Cristo conosco. Tudo bem? Ninguém dormiu? Então eu vou fazer a pergunta: qual foi o nascimento mais importante de toda a história? Qual foi? História, o crono se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Qual foi o nascimento mais importante de toda a história? O seu novo nascimento. Se você não nascer de novo, o nascimento de Jesus não tem sentido nenhum. O nascimento mais importante de toda a história é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e nascemos de novo no Kairos de Deus. A nossa vida, ela é contada com antes de Cristo e depois de Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa, porque esse é o momento mais importante das nossas vidas. Esse encontro com Jesus. E nós dividimos assim mesmo a nossa vida. Antes de Cristo eu era um pecador miserável. Vivia de acordo com as minhas leis, com as minhas regras. Eu era o meu próprio Deus. Eu decidia todas as coisas. Eu não precisava prestar contas a ninguém, porque eu fazia as minhas regras e eu mesmo as obedecia, ou não, porque quem faz regras se sente no direito de não precisar obedecê-las. Até o momento em que eu me encontrei com Jesus Cristo. E depois de Cristo, agora não sou mais eu, o Deus da minha vida. Jesus Cristo agora é o Senhor da minha vida. O Deus encarnado que veio para resgatar cada um de nós. A partir desse momento, eu sigo aquilo que Jesus Cristo me ensinou. A partir desse momento, eu não vivo mais refém, aprisionado pelo pecado. Eu vivo agora a esperança de um dia finalmente vencer todo o pecado. Se bem que aqui nessa caminhada nós vamos lutando para vencer o pecado a cada dia, mas vamos chegar um dia em que estaremos no Kairos. E aí não seremos mais pecadores, porque o pecado foi uma intervenção no Cronos. E quando nós estivermos diante do Aion de Deus não sei aonde, no Kairos de Deus, não teremos mais pecados. E vamos viver na sua presença eternamente. Antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é o nascimento mais importante de toda a história? O seu nascimento espiritual. É isso que diz o texto que nós vamos ler. Então vá lá para João capítulo 3, vamos ler até o versículo 21, e ele diz assim, João capítulo 3, o evangelista João, ele faz uso de quatro ilustrações para que nós entendamos aquilo que Jesus veio fazer por nós. Do versículo 1 ao 7, ele fala sobre
o nascimento. Do 8 a 13 ele fala sobre o vento. De 14 a 18 fala sobre a serpente levantada na haste no deserto. E de 19 a 21 fala sobre luz e trevas. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu significa que esse Nicodemos era da seita mais rígida que tinha em Israel. Eles eram os xiitas de Jerusalém. Eles não aceitavam nada que estivesse fora da tradição da lei. Nada. Mas ele foi destacado aqui como um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: eu sou daqueles que acredita que Nicodemos não foi buscar Jesus à noite para se esconder. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele, sendo autoridade em Israel, ele queria ter um tempo de qualidade, um kairos, com Jesus. Por isso ele foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria que ninguém interrompesse a sua conversa. E eu penso dessa maneira. E ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Esse sabemos é plural. Provavelmente Nicodemos já tinha conversado com isso com muitos outros fariseus. Por isso que ele fala: sabemos que ensinas da parte de Deus. Por quê? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Foram os sinais miraculosos que chamaram a atenção de Nicodemos para Jesus. E isso tem a ver com o capítulo anterior, capítulo 2, versículo 23, é que lança luz sobre isso que Jesus estava fazendo. Diz assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse Jesus, Filho de Deus, que fazia sinais, nos conhece. E Nicodemos, ele foi atraído por essa questão, porque ele era um fariseu, ele conhecia muito bem a Escritura, e falava assim: ninguém pode ensinar desse jeito, se não for Deus. Foi isso que ele quis dizer, mas ele não teve coragem, por enquanto, mas foi isso que ele quis dizer. Ninguém pode ensinar desse jeito, sendo humano, tem que ser mais do que humano. E o Senhor comprova isso fazendo esses sinais miraculosos. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o nascimento mais importante da história. A expressão nascer de novo também pode ser traduzida por nascer do alto. Nós já nascemos da barriga da nossa mamãe. Mas há um momento em que nós precisamos nascer de Deus, nascer do alto, como diz João capítulo 1, para nos tornarmos herdeiros, para nos tornarmos família de Deus. E é isso que Jesus responde para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer desse reino, se não nascer de Deus, se não nascer do alto, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. O pensamento de Nicodemos foi no Cronos. Eu já nasci uma vez, agora estou velho. Não dá para eu voltar no Cronos. Não dá para eu voltar para a barriga da minha mãe. E aí Jesus respondeu, versículo 5,
Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui uma distinção. O que nasce do Espírito, com letra maiúscula, talvez a sua Bíblia esteja assim, que significa o que nasce do Espírito Santo é Espírito. Enquanto nós não nascermos de novo, o nosso espírito está morto. Ou seja, o sentido de morte na Bíblia é afastamento de Deus. Enquanto nós não nascemos de novo, nós estamos afastados de Deus. Mas o que nasce do Espírito é Espírito renascido. Isso significa nascer de novo. Nascer do Espírito Santo de Deus. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí, João vai entrar agora numa segunda comparação. Ele vai comparar como isso acontece usando o vento como referência. Ele diz, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, quando ele diz o vento sopra onde quer, a palavra vento, tanto no grego quanto no hebraico, é a mesma palavra que Espírito. Quando o evangelista diz, o vento sopra onde quer, alguém poderia traduzir, o Espírito sopra onde quer. Ou seja, você não entendeu como é esse novo nascimento, mas o Espírito vai esclarecer. Nós somos convencidos da morte, da justiça e do juízo, do pecado, pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito, ele sopra. E sopra para que nós tenhamos essa oportunidade. Quando nós sentirmos o sopro do Espírito e respondermos a esse sopro, isso é Kairos. Esse é o encontro com Deus. Quando nós respondemos a esse Espírito que sopra e faz o que quer, nós estamos entrando no Kairos. E aí ele continua, diz assim, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Versículo 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Talvez aqui, Jesus cobrando de Nicodemos, que era uma autoridade em Israel, se ele não estava se lembrando do texto lá de Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14, quando o profeta tem a visão de um vale cheio de ossos secos, ele diz, profetiza, para que esses ossos voltem à vida, e vem um sopro, um vento, e aqueles ossos começam a se organizar e a serem cheios de músculos. E aí ele fala, profetiza para que esses ossos voltem à vida. E aí, de novo, vem o Espírito de Deus e pega aqueles ossos secos. Tem uma mosca aqui que acho que ela gostou do meu perfume. Que pega aqueles ossos secos e traz aquela multidão à vida novamente. E lá em Ezequiel ele diz assim, isso será feito com Israel. Aqui, Jesus está dizendo, você não percebe isso? Que eu sou capaz de transformar qualquer osso seco em vida novamente, pelo Espírito de Deus. É isso. E aí, versículo 11, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aqui Jesus diz
para Nicodemos: este que tem poder para enviar o Espírito, que desceu do alto, que veio do alto, sou eu, o Filho do Homem. E ele usa uma expressão do Antigo Testamento: o Filho do Homem, o Filho do Homem, muito usado por Daniel. E aí ele entra no versículo 14, quando ele vai usar a ilustração da serpente que foi levantada no deserto. Talvez você se lembre desse texto lá de Números 21, 4-9, o povo reclamou de Deus, se rebelou mais uma vez, e Deus enviou víboras, serpentes que iam picando o povo. E aí Moisés pediu ajuda a Deus, e Deus falou: faça uma serpente de bronze, esculpa uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente levantada não morrerá. Gente, mulherada, vamos lá. Se tiver vindo um monte de serpente, e Deus falar para você: olha para a serpente da haste, para onde você vai olhar? Aquele monte de serpente vindo, você vai fazer o quê? Vai olhar para o chão, vai sair correndo, vai tentar não pisar em nenhuma delas. Mas Deus falou assim: aquele que olhar para a serpente erguida será salvo. É isso que ele vai usar aqui agora. Ele vai dizer assim, versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. De novo a expressão do Antigo Testamento, o Filho do Homem, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, nasça de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para nascer entre nós. E esse nascimento iria culminar com que todo aquele que cresce teria a vida no Filho de Deus, a vida eterna. Versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Na minha cabeça, esse versículo resume a questão da predestinação. Na minha cabeça, esse versículo último aqui, o versículo 18, resume a questão da predestinação. Se você crê, você está no caminho da salvação, destinado à salvação. Mas se você não crê, você já está condenado, já está no caminho da perdição. Ou seja, na minha cabeça nós temos dois destinos: um para a salvação e um para a perdição. Como que a gente pré-escolhe, pré-destina aonde a gente quer chegar? Crendo ou não. Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E pronto, não tem outro caminho. São dois destinos: ou estar com Deus no kairos eterno, ou estar longe de Deus, num aion de sofrimento, de terror e de destruição, chamado morte eterna. E aí João usa a última ilustração dele, a partir do versículo 19 até o 21, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as
as trevas e não. Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Da mesma maneira, lá em Gênesis, quando Deus criou a luz, Ele cria a história. Jesus é a luz deste mundo. E quando Ele entra na nossa vida, nós começamos uma história com Ele. E aquele que está na luz, faz as coisas que agradam à luz. Quem gosta de trevas é quem vai fazer coisa que Ele não quer que ninguém veja. Então, Jesus veio para ser a luz deste mundo, porque a luz inicia a nossa história com Ele, a nossa caminhada com Ele, quem nós somos a partir do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós andamos agora iluminados por Jesus. Maravilhoso, né? Um texto precioso, central da Bíblia. Eu quero fazer 4 afirmações envolvendo esses 4 elementos que João usou para nos contar como é essa questão do novo nascimento. Primeiro, o nascimento, o próprio nascimento, o Natal, o nascimento espiritual. É o que nos inclui na família de Deus. Quando nós nascemos no Cronos, nós entramos numa família. Para entrar na família de Deus, nós precisamos nascer de novo. E aí fazemos parte dessa família, a família de Deus. Somos, a partir disso, todos irmãos. E, gente, isso é um mistério para mim. Porque da mesma maneira que nós não escolhemos os nossos irmãos carnais, você escolheu o irmão que você queria ter? Elton, Hilton, vocês escolheram o irmão? Não? A gente também não escolhe os irmãos espirituais, você já percebeu? E a gente precisa andar na luz, senão isso vai dar B.O. A igreja precisa entender que nasceu de novo, que nós fazemos parte de uma família e que essa família vai chegar junta no céu. Então, quando você olha para o lado e fala assim, eu não gosto muito desse meu irmão aqui, cuidado, que ele pode morar do seu lado lá, eternamente. Porque nós, no novo nascimento, nós fazemos parte da família de Deus. Segunda afirmação, o vento é o Espírito da vida. Aonde o Espírito Santo sopra, ele renova a vida. Se você está meio seco, tipo osso seco, não é o meu caso, né? Eu tenho bastante, né, Paulão? Bastante substância. Mas se você está assim, igual um osso seco, se a sua vida espiritual está seca, você precisa do Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus. Ele pode transformar as nossas vidas, para que nós vivamos aquilo que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Terceira afirmação. Qualquer um que olhar para a cruz com fé será salvo ou curado.
A palavra curar e salvar, tanto no grego quanto no hebraico, também é a mesma. E como lá no deserto, todos os que olhavam para a serpente, eles eram curados, eles eram salvos da morte, nós também. Qualquer um que olhar para a cruz, para o Cristo levantado, será curado, será salvo. O que nos salva é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele é o nosso Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro era imolado e o seu sangue era derramado representando o perdão dos pecados do povo. Mas o povo pecava de novo, aí tinha que imolar outro Cordeiro. E o povo pecava de novo, tinha que imolar outro Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro definitivo. Uma vez por todas, não precisamos mais de ninguém que se entregue por nós. Não precisamos de penitências, não precisamos de nada, porque Cristo já morreu na cruz em nosso lugar e os nossos pecados foram perdoados. Amém? E por último, o nascido espiritual ama a luz e odeia as trevas. Ah, pastor, eu não sei se Jesus já me aceitou, se eu já tenho uma vida com Ele, é fácil. O nascido espiritual dá alguns sinais. A Bíblia diz que nós vamos reconhecer a árvore pelos seus frutos. O nascido espiritual dá bons frutos, não frutos para nascer, mas o nascido espiritual gera bons frutos, porque uma pessoa que é nascida de Deus produz bons frutos. O nascido espiritual ama a luz, odeia o que é errado, odeia o que é feito às escondidas, odeia o que é feito tentando enganar Deus. Odeia o que é feito tentando enganar os seus irmãos. Então, a Bíblia vai dando algumas dicas para a gente entender. Será que eu estou no caminho certo? Eu já nasci de novo. Mas será que eu estou caminhando naquilo que Deus quer que eu faça? Aí está uma boa dica para a gente. Então, vou fazer 3 aplicações. O nascimento mais importante é o espiritual. Você já nasceu de novo? O que você está esperando? Jesus Cristo habitou no Cronos para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de nascer no Kairos. Você já fez isso? Tem certeza, tem convicção disso? Se não tiver, entregue a sua vida a Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da vida. Ele não vai recusar, Ele sopra onde Ele quer. Eu me lembro do pastor Shed, já falecido, mas um homem assim, especial na minha formação, piedoso. E ele falava assim: quando eu cruzar a porta do céu, eu quero ler: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E a hora que ele cruzar a porta, ele olhar para trás, vai estar escrito em cima da porta do céu assim: que bom que você fez a melhor escolha. A melhor escolha. Você já fez essa escolha? Já nasceu? De novo, foi para isso que Cristo nasceu. Para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, que é
uma outra aplicação. A vida eterna já começou. Se você é nascido de novo e você é nascido espiritual, você já entrou no Kairos. Você já faz parte dessa história com Deus. A vida eterna não vai começar quando a gente morrer. Aquele que é nascido de Deus já não está mais preso a este mundo, em nada. Ou seja, a gente vai continuar a eternidade depois que a gente sair do Cronos. Mas nós já vivemos a eternidade, se nós vivemos com Deus. Já começou. Eu, você, cada um de nós podemos dizer, somos eternos com Cristo. E isso ajuda muito, porque a gente fica olhando para as coisas desse mundo, essas coisas pequenas, e fica perdendo o sentido, perdendo a direção, perdendo a cabeça. Gente, nós somos eternos, eternos. Ah, mas eu estou doente, mas isso vai passar. Ah, mas eu conheci uma pessoa que ficou doente e morreu. Passou. Não passou? Porque nós já somos eternos. E por último, porque Deus amou, Jesus nasceu, cresceu e morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Porque Deus amou, nós estamos aqui. Porque Deus amou, nós comemoramos o Natal de Jesus. Porque Deus amou, nós comemoramos o nosso novo nascimento. Porque Deus amou. E o Espírito Santo de vida quer nos dar vida todos os dias. Se somos eternos, nós não podemos viver morrendo a cada dia. Entendem? Viver longe de Deus. A morte é a separação de Deus. Tem gente que vive e parece que está num velório sem fim. Não é por isso que Deus os amou. Deus os amou para que nós tivéssemos vida ao lado dele todos os dias e em abundância. Isso também muda muita coisa. Muda muita coisa. Isso nos liberta de prisões emocionais, nos liberta de prisões espirituais, nos liberta de tudo aquilo que esse mundo, quando for vencido, vai deixar para trás. Então, quando você estiver numa luta, pense, isso que eu estou enfrentando vai me acompanhar até a eternidade? Se não for acompanhar, é pequeno demais. Coloque nas mãos de Deus e viva em abundância. Isso que está estragando a minha vida com Deus, vai continuar na eternidade? Não. Então coloque aos pés da cruz. Deixa isso para lá. E viva a intensidade que Deus quer que você viva. Que o Natal desse ano nos lembre do nascimento mais importante que existe na história. Foi nos dado por Cristo e vai nos levar desde hoje até a eternidade em vida, não em morte, mas em vida com Deus. Que seja assim. Feliz Natal para todos. Nós só vamos nos reunir aqui no dia 28, então, como o Natal caiu no meio da semana, né? Você vai poder participar desse tempo com a sua família, mas lembre-se, você é um novo, nascido em Deus. Vamos orar? A equipe já pode subir. Pai, que bom saber que nós podemos desfrutar
deste tão precioso presente, que quando Jesus nasceu neste mundo, nos deu a possibilidade de termos uma nova vida. Que seja assim, ó Pai, em cada um aqui, cada um que está ouvindo essa mensagem nesta hora aqui, o Teu Santo Espírito nos toque, nos convença e nos dê essa vida tão preciosa que começa agora, quando nos encontramos com Jesus, que se estende por todo o kairós de Deus, por toda a eternidade, na presença de Deus. Que tenhamos essa consciência de que vivemos nesta presença a cada dia. Que o Senhor seja aquele a receber esta vida que o Senhor nos dá, de volta nas Tuas mãos, como cheiro suave, como oferta diante do altar. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.